Olá a todos, eu sou o professor Rodrigo Ferreira, professor de matemática, e hoje nós faremos uma aula para explorar um pouco sobre vetores no plano cartesiano e a área do paralelogramo através do software GeoGebra, tá? Nós estaremos utilizando aí o GeoGebra Classic e eu vou mostrar para vocês algumas funções, construções para a gente poder explorar um pouquinho mais sobre os vetores. Bom, aqui no GeoGebra Classic, né? Se você digitar aí no Google GeoGebra Classic, já logo vai abrir o software para você, né? Ou você pode ter instalado na sua máquina. Nós temos aqui a nossa barra de ferramentas, né? A janela de input e a janela de visualização. Eu coloquei aqui um problema para gente na janela de visualização através de uma imagem. Depois eu posso ensinar para vocês como que faz, né? Tanto que tem aqui as coordenadas dos pontos que eu estou usando para localizar a imagem. E aí vamos direto ao problema, tá? Então, inicialmente, ele nos diz aqui, ó, no plano cartesiano, construa os pontos A, B e C e calcule a área do paralelogramo formado por U, né, que é o vetor formado por BA, e V, que é o vetor formado por BC, beleza? Então, nós iniciaremos colocando aí no nosso plano cartesiano os pontos conforme pediu no exercício, né? Então, ele pede inicialmente o ponto A, 2 e 3. Se você digitar 2 e 3 aqui, já vê que ele vai aparecer como A, né? Que ele vai aparecer aqui para a gente já direto no nosso plano cartesiano. Temos também o ponto B, 1 e 1, e o ponto C, formado pelas coordenadas 8 e 2, tá? Então, esse é o nosso primeiro passo aí para iniciar o exercício. Agora a gente vai explorar um pouquinho as ferramentas de vetores para ver como que nós vamos montar aí esses vetores para melhorar a visualização, tá bom? Bom, então nós iremos usar aqui a primeira função de vetor, né, que é vetor através de dois pontos. Notem que ele pede para a gente criar o vetor u, né, que ele tem origem no ponto B e passa em direção, né, pelo ponto A, direção em sentido pelo ponto A. Então aqui está criado o nosso vetor u, né, você seleciona o ponto de origem e o outro ponto pelo qual ele vai passar, e também a gente consegue criar aqui o nosso vetor v, né, então o vetor v ele vai ser criado aqui dessa forma, beleza? Bom, após a criação dos vetores, nós vamos agora explorar algumas outras funções, tá? Como, por exemplo, a soma de vetores. Antes de prosseguir, você pode notar que dá para fazer algumas coisas aqui na estética utilizando o GeoGebra, né? Então, clicando aqui na barra de mover, você consegue, por exemplo, movimentar, né? Onde está aqui o nome do vetor, certo? Se você clicar com o botão direito nele e for lá nas configurações, é possível você, por exemplo, alterar a cor do vetor. É isso que eu vou fazer, né? Então, eu vou alterar a cor do primeiro vetor, do vetor U. Vou alterar também a cor do segundo vetor, o vetor V. Tudo bem até o momento? Certo? Bom, vamos explorar algumas ferramentas do GeoGebra, tá? Para dizer para vocês, porque ele pede para a gente calcular a área do paralelogramo, certo? Mas o que seria essa área do paralelogramo? Bom, inicialmente, se você for lembrar lá da soma de vetores, tem uma das regras do paralelogramo que ele fala, consiste, né, em você pegar um vetor inicial e colocar ele no final do outro vetor, né? E aí você vai formar um paralelogramo, a diagonal desse paralelogramo vai entregar para a gente a soma dos dois vetores. Então, para melhorar um pouquinho a nossa visualização, eu vou montar esse paralelogramo para vocês, tá? Então, ó, se a gente fizer o vetor U mais o vetor V, tá? Tá vendo aqui que ele deu o vetor W, que é o vetor dado pela soma de U com V. Porém, esse vetor W, ele não está partindo ali, né, do ponto B, que seria a melhor visualização para a gente, porque a gente está trabalhando com um vetor equipolente, né? Ele tem mesmo sentido, direção e módulo do vetor da soma, porém, ele não está ali na posição que a gente quer no plano. Se você quiser colocar esse vetor W, né, fazer ele na posição que você quer no plano, você vai usar aqui a segunda ferramenta de vetores, olha só, na nossa janela, nossa barra, que é vetor a partir de um ponto. Você seleciona um ponto e seleciona o vetor que você quer para você deslocar no plano cartesiano. Então, por exemplo, eu quero que o vetor W, que está aparecendo aqui para mim, ele tenha um vetor equipolente a ele partindo do ponto B. Então, ó, ponto B, vetor W, e aí eu cheguei na onde eu queria.
Tudo bem até o momento? Ele chamou aqui por A, né? Ele deu esse nomezinho de A. E B' aqui o segundo ponto. Eu vou ocultar, tá, o vetor W original que tinha aparecido, né, pra gente. E aí agora a gente vai formar um pouco esse paralelogramo no desenho, né? Vamos ver como que vai ficar a formação dele para a gente conseguir entender como que nós iremos fazer o cálculo da área dele, tudo bem? Então é o seguinte, se como vocês viram, né, se a gente ligar aqui, ó, usando a ferramenta segmento, tá? Então você tem aqui segmento, você ligar o ponto A no ponto B' que foi criado, tá? E o ponto C também no ponto B', a gente fecha aqui o nosso paralelogramo, tá? Só para deixar claro que é uma noção, né? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou editar esse objeto, né? Esses lados do paralelogramo que apareceram, deixando no estilo deles na forma pontilhada, como se a gente estivesse fazendo num quadro mesmo, né? Então, mesma coisa com o ponto, com o segmento G aqui, né? Botão direito, é, aqui as configurações dele, deixar ele vermelhinho também e colocar ele de forma pontilhada. Tudo bem? Bom, dito isso, então, vocês estão enxergando o paralelogramo ali que a gente vai trabalhar, né? Beleza? E vamos ver aí se vocês lembram, né, qual propriedade de vetores que vai nos dar a área do paralelogramo, né? Se vocês puxarem aí na memória, vocês sabem que esse paralelogramo ele vai ter a área dele dada através do produto vetorial, né? Mas não é só o produto vetorial, é o módulo do produto vetorial. E é isso que a gente vai aplicar agora, tá? Conforme eu falei para vocês, a gente vai calcular o produto vetorial, né? Se eu tivesse traduzido a página, estivesse trabalhando em português, você simplesmente ia digitar produto vetorial com P e V maiúsculo. E aí, dentro dos parênteses, você colocaria os dois vetores, né, entre os quais você quer calcular o produto vetorial dele, tá? Na verdade, a gente quer calcular, né, o módulo do produto vetorial. Então, você coloca aqui o módulo. Em inglês, você vai digitar o comando cross, tá? E aí, dentro dos parênteses, você coloca o U e o V, beleza? E aí, se você lembrar bem, o que que acontece? O módulo do produto vetorial, ele entrega para a gente a área formada entre os dois vetores, né? Então, você está vendo aqui, ó, que deu 13 unidades de área, né? 13 unidades quadradas, se a gente disser assim. Pô, professor, mas eu sou um cara de pouca fé, eu preciso de mais informações para conseguir verificar isso. Bom, tem outras formas, tá? Conforme a gente fez a construção aqui, conforme nós fizemos a construção, é possível que vocês consigam movimentar os pontos iniciais, né, tanto o B quanto o A e o C, e aí vocês ainda vão ter a formação dos vetores, né, e aí você mesmo vem, ó, utilizando o próprio plano aqui, você consegue ver o tamanho da base, o comprimento, a altura, né, então o módulo aqui do vetor V, ele vai dar pra gente aqui o comprimento da base, da altura, se você lembrar bem, a área do paralelogramo é dada por base vezes altura, e aí você consegue enxergar aqui, ó, e fazer o próprio cálculo você mesmo e verificar, ó, tá vendo que a área ela está sendo modificada ali na nossa janela de input, né, aqui no último comando, beleza? Tem uma outra ferramenta interessante, que é a ferramenta de polígono, né? Que se você tiver os pontos e você ligar eles e formar um polígono, ó, tem que fechar o polígono lá no início, tá? Ele já entrega para você também com a área do polígono, beleza? Então ele entrega isso para você, você pode movimentar aqui, né? E ver a formação. Tudo bem até o momento? Então lembraram aí dessa propriedade? Então, o módulo do produto vetorial, ele entrega para a gente a área do paralelogramo formado entre os dois vetores. A gente quis fazer toda a construção, né? Acho que uma ideia interessante seria vocês tentarem criar de uma maneira genérica, usando dois vetores genéricos, isso no próprio GeoGebra, uma visualização, né, no 2D mesmo para a área do paralelogramo e pensar aí também em outras aplicações, tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção à aula de hoje e a gente fica aí se vê numa próxima.